Boa noite a todos. No material de hoje eu pensei em trazer um pouco de leveza e espero de poder fazer vocês rirem. O objetivo é alguns minutos de alegria que a gente procura, né? De desligar a realidade, o mundo de fora e esquecer de tudo, esquecer desse 2020, toda essa pandemia, a destruição da natureza e tudo que parece um ano realmente fim do mundo, que a gente está ainda bem sobrevivendo por enquanto. Como vocês estão? Como vocês estão aguentando ainda? Bom, na Europa está voltando agora toda essa loucura e quando eu falo às vezes com os amigos de lá, eles estão, né, reclamando que está voltando e eu estou tipo, a gente está nisso já faz meio ano, então nós já sabemos o que é e não é fácil aguentar, mas então, o que eu pensei para hoje? Eu hoje vou falar, senhores e senhoras, hoje vou falar sobre futebol. Vou falar sobre futebol. Eu, a gringa, que não sabe nada sobre futebol. Bom, não nada, sabe muito pouco sobre futebol. E qual é o time que eu vou falar? Então já está no título do vídeo, é Santa Cruz de Recife. Então esse é o meu time, que eu finalmente posso dizer que eu tenho um time de futebol. E eu sei que é uma ousadia muito grande, né? Falar como estrangeira sobre futebol no Brasil, mas claro, eu só vou compartilhar aqui umas memórias queridas e esse sentimento de que forma eu vejo pessoa de fora, vejo esse amor, esse fanatismo de futebol de vocês. Eu vim de um país que não tem cultura de futebol. Ixi, esse vídeo é um kamikaze total. Espero que os húngaros não vão ver esse material, né? Mas, pois é, essa é a verdade. E eu sei que hoje tem uma tentativa de resgatar a cultura de futebol e tem um incentivo gigantesco na Hungria para melhorar a qualidade e tudo, mas sabemos que tinha futebol bom uns 70 anos atrás. Mas então, eu como pessoa sem a cultura de futebol, para nós futebol são as Copas, ou geralmente as Copas do mundo. Mas além disso, eu não sei a convivência, a alegria, a paixão e sim, esse cotidiano, na verdade, a rotina de o que significa ser um torcedor, realmente essa sensação de pertencer a um grupo. Eu me lembro quando eu cheguei em 2012, eu acho que quando o Corinthians ganhou, né, o Libertadores e depois aquele final em Japão também. E foi a primeira vez que eu experimentei essa paixão lendária pelo futebol, que realmente é uma religião aqui, o futebol, vocês realmente vivem com isso, por isso, e para uma pessoa de fora isso tudo é como cinema. Você fica lá e tipo, que maravilha, olha esse paixão, olha esse amor, olha. E claro,
como pessoa de fora, a gente não entende o que está dentro, a estrutura, a seriedade, o profissionalismo, a questão de dinheiro e tudo mais. Então, mas de fora, de escutar que nos jogos, quando marcam um gol, a cidade inteira está gritando e até ouvir grito de mulheres também, porque é uma coisa... Ai, mais uma censura que vai me censurar por esse vídeo. Mas sim, de lá da Europa, de uma certa época, né, futebol era considerado mais um jogo por homem, que homem gosta. A gente gostou, eu gosto do futebol pela experiência, que as pessoas se juntam, a gente está lá, alegria e torcemos nos jogos, mas como não temos realmente a convivência e não temos tanto interesse, então eu fiquei, uau, era incrível de ver que sim, aqui não é questão que só homem gosta de futebol, aqui todo mundo, criança, jovem, marido, esposa, vovô, todo mundo. E vestir a camisa, depois esse jogo de Corinthians, foi a primeira vez quando eu vi pessoal indo para o trabalho de um terno e embaixo estava lá a camisa de Corinthians ou estava com a bandeira. E eu fiquei, meu Deus, que incrível, esse é o Brasil. E então, pouco a pouco eu falei com pessoas, eu sempre adorei escutar e ver realmente a paixão e a dedicação, né? Mas o que eu vi que é muito mais sério do que a minha visão romantizada. E tem essas questões em geral, com estrangeiro, com gringo, que a gente tem que ter paciência, porque perguntam e não pode fazer carinha, com paciência tem que responder. Você gosta do Brasil? Ousa dizer que não. Você gosta de São Paulo? Você gosta de carnaval? E qual é o seu time de futebol? E né, no começo a gente tá só... eu não tenho, sei lá, tem que ter. E no começo a gente tá um pouco, né, sou uma pessoa alheia de fora, outsider, então eu não tenho essa responsabilidade disso. Mas com o tempo você percebe que isso é mais sério, não é questão, tem que escolher. Quando as pessoas dizem para você que não é assim, você realmente tem que escolher um time para você. Bom, mesmo se de forma brincalhão, mas não é tão brincalhão, é um assunto assim, básico. E tá bom, ok. Até com amigas estrangeiras a gente conversou entre nós que olha esse povo maluco que tem que escolher o time de futebol e sim, contaram sim, a gente foi num jogo desse grande time de São Paulo, a gente foi pro jogo de Palmeiras, Corinthians, e é incrível. E eu tava com muita vontade de ir também, mas as pessoas falaram que não é muito... como que falaram? Que tem que cuidar, né? Porque é muita energia e não que é perigoso, mas né, como tem aquela veemência e tudo. E eu falei justamente que eu queria ficar no meio da torcida, da maior torcida e ouvir o grito e aquela adrenalina que... E depois, né, colocou esse pensamento na cabeça, então qual é? Então, vamos escolher. Tem esses grandes times de São Paulo, mas né, já que morou em São Paulo, tem que escolher o time de São Paulo. Mas eu não quero. E mais um motivo como que censura desse vídeo. Eu falei, não quero esses grandes times de São Paulo porque eles são tão, sei lá, a arrogância de cada um, né? É uma coisa de, ok, a dedicação, que nós somos os melhores. E eu sei que isso é uma coisa, uma brincadeira
e vocês, num jeito, vocês conseguem lidar com isso. Mas uma pessoa de fora, né, sem conhecer muito bem os códigos culturais, e a gente não pode fazer aquelas mesmas piadas, porque vocês vão levar muito mal se entrar nisso, que é uma coisa cultural sempre. Qualquer pessoa de fora, se entrar numa comunidade, num grupo estabelecido, não vai bem aquele humor da boca dele como das pessoas mesmo. Então, o que eu quis falar? Ai, meu Deus. Tem isso que tem um raciocínio e tem que pensar e achar a palavra certa em português e pac! Se foi. Mas eu acho que falei sobre que é preciso achar um time. Bom, foi. Sim, ok. Os times grandes de São Paulo, que eu não sabia qual escolher. E eu tava um pouco de... Ok, se eu escolher um... E se uma pessoa de outra torcida vem a mim, sei lá, e se virar um pouco mais agressivo, e se vai... Então, eu não sei bem e acho um pouco essas coisas um pouco assustadoras. Vocês sabem como lidar com essas questões pelo conhecimento cultural, mentalidade, linguagem e tudo, mas uma pessoa de fora é arriscado. E eu até falei, eu quero um time, sabe, menos ego. Não sei. Ai, meu Deus, mais uma censura para esse vídeo. E aconteceu que até esse vídeo eu dedico para o Pedro Lincoln, meu sogro, o professor de universidade aposentado, o maior torcedor tricolor. Eu acho que ele já está apoiando o clube, pois de uma forma que já comprou todas as camisas que tem na loja para todos os membros da família. Eu já tenho a minha coleção inteira da linha feminina. Eu acho fantástico a dedicação, o amor e a seriedade, o orgulho, que se é um assunto sério, não é para brincar. E ele assim, nos apresentou o time, sempre mandando assim, material, artigos, vídeos, memes. Também falando, né, que o Santa Cruz é como que é? A torcida de Santa Cruz que tem um time, porque eles são muito famosos, a torcida que é muito famosa desse time de futebol. E a minha batizada de virar tricolor era num jogo que eu vou me ostentar muito, sempre, para todo mundo, que eu estava lá e eu vi história. Foi o jogo quando o Santa Cruz ganhou contra Itu e entrou na Série A. E esse jogo em Itu foi em 2015. Olha, torcedora roxa que não sabe. E eu acho muito engraçado quando eu coloco a camisa e eu saio pra rua e tem algumas pessoas de Santa Cruz e tal. Eu me lembro o zelador no prédio do apartamento antigo onde eu morava, quando ele viu primeiro, ele ficou espantado, não acreditou muito que ele está vendo e começou a me explicar que você sabe que esse é um time mais antigo e... Claro que eu sei, mas... sim. É claro que eu sei. Claro, eu não estou só vestindo essa camisa. Eu sou torcedora. Eu até fui em jogos. E o jogo, aquele jogo de Itu. Então, foi o meu primeiro jogo. Na Copa eu fui num jogo, mas assim, primeiro jogo
de time local e brasileiro e né, da Santa Cruz, que então a fama já chegou já o Pedro já contou muito sobre a torcida, sobre o time, todas as derrotas, mas a alegria de superar. Tem um inglês, um jornalista, escritor que escreveu um artigo fantástico no jornal The Guardian e sobre as aventuras de ir ver jogos em outros estados. O ônibus quebrou, de que forma ele fez amizade com membros da torcida principal e tudo, e como ele realmente foi contaminada por essa paixão e amor pelo time. E eu só li assim com esse sorriso, porque realmente deu para ver que ele, com um olhar estrangeiro, pegou e interpretou daquela forma que realmente nós vemos de fora apreciamos e achamos muito aventuroso, muito até romântico, porque esse pode ser só em livros. E essa é a realidade de vocês. Então esse jogo em Itu, né, eu não sabia, e só depois caiu a ficha que, meu Deus, esse é um jogo, e falaram, mas esse é um jogo muito importante. E a gente estava lá naquele estádio minúsculo, tinha só torcedor de Santa Cruz, a maioria veio de ônibus, de Recife, imagina, não sei, 3.000 quilômetros. Contaram quantos dias eles só foram para ver o jogo e depois voltaram. E sim, o que eu me lembro mais, porque infelizmente eu não tenho agora nenhum material e talvez se foi para sempre, o meu HD quebrou no começo da pandemia. E com 4 anos, dos primeiros 4 anos no Brasil, quase tudo se foi, tipo, tá corrompido e não consigo abrir. Eu tenho ainda um pouco de esperança de poder, porque eu fiquei tão traumatizada, paralisada com essa experiência no meio da pandemia, de eu perdi as minhas lembranças, principalmente daquela época quando eu realmente registrei tudo, porque era tudo novo, tudo fresco, o aprecio, a alegria, aquele olhar, e não dá para lembrar de tudo. E eu gravei e tirei foto, a gente tirou foto até com Jesus, né? Aquele torcedor de Santa Cruz. Mas eu não tenho. Mas o que eu me lembro muito era um cara em frente de mim chorando. Eu achei tão lindo, tão fantástico, tipo, e olhou, eu tô aqui, essa é a paixão verdadeira, e isso, é isso. E então, e o Santa Cruz, né, foi para o grupo A. E depois eu vi um segundo jogo deles aqui em São Paulo também, no Allianz contra Palmeiras. E aquele foi engraçado também. Bom, eu nunca fui nesse estádio, né? Então posso dizer que eu pelo menos já vi um jogo, até vi um jogo de um time grande. E era engraçado, a gente ia de ônibus e descemos lá naquele Avenida Matarazzo e andamos para ir até a entrada. E tinha um monte de camisa verde andando. E, ok, né? Torcedores indo pro estádio. Ai, nunca sei essa palavra. Estádio. E eram 2 homens, 2 senhores nos acompanhando, começaram a conversar conosco, eles estavam de camisa verde e, né, perceberam que sou estrangeira e eu tô assim, tô indo para um jogo de futebol, acho que tava na minha cara que tô amadora total sobre essa coisa de... E eles me perguntaram, vocês sabem que não... em
termos gerais, não é muito aconselhável. Aconselhável, já sei essa palavra. Aconselhável vir nesse caminho até o estádio, porque essa é a entrada de Palmeiras. Tipo, sei lá, como assim que tem entrada separada para os torcedores? E explicaram, né? Porque é uma coisa séria, pode acabar em briga, as pessoas podem provocar vocês ou alguma coisa assim, e você ainda é mulher e tal. E não caiu a ficha. Nem tá caindo, porque claro, não teve nada de perigo. Eu acho que estava a glória ao redor da minha cabeça de alegria e felicidade. E a gente entrou né, o estádio inteiro verde, de torcedor de Palmeiras, e um pontinho, um redondinho, uns, não sei, centenas, não sei, tem uns 100, muito pouco torcedor de Santa Cruz. E eu me achei o máximo, gritando lá, o pá, 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 nunca vou te abandonar. Ou aquele tri, 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 tricolor. E sim, era uma sensação maravilhosa. Tá bom, tô aqui. E sim, xingam e adoro escutar, porque né, faz parte de xingar e botar toda essa energia masculina, que eu acho é muito necessário, muito bom, e a cultura de futebol para isso é muito necessário e muito bom também. E como que foi? Sim, como foi o resultado? 4-1 para Palmeiras, eu acho que era isso. Mas eu acho que o primeiro gol era da Santa Cruz. E a gente, uau! Mas os palmeirenses estavam muito, todo mundo, pá, isso. E eu realmente não sei se eu entendi a seriedade disso. Achei tudo muito engraçado, mas quem sabe? E depois, né, começaram a marcar os gols do Palmeiras e já estava com 3-1, 4-1 e ainda com aquele fervor e raiva, tipo, já ganhou, tá bom, tá bom. Então, né, não entendi muito, mas foi fantástico, aquele um gol, né, aquele grupinho de Santa Cruz gritando, né, lá naquele estádio gigantesco, tudo verde. E então, foram esses 2 jogos. Eu fiquei sabendo que agora, durante a pandemia, né, um jogo muito importante aconteceu contra o Sport, né, o grande rival, se eu posso dizer. Ixi, mais um coisa para esse vídeo. Que ganhou contra eles. E depois eu fiquei sabendo sobre as muito grandes dificuldades em que o time está passando, que é muito sério, né, a parte financeira e tudo, mas torcemos para resolver isso. E o Pedro tá lá em Recife e realmente ele se dedica muito para até poder, não sei, de uma forma contribuir a isso. Mas mesmo as histórias de derrota, o que é engraçado, né, que sempre tem um sabor pernambucano de humor, de alegria, de leveza. E bom, eu adoraria, eu espero que um dia eu possa ir no novo estádio. Não, na verdade eu acho que eu gostaria de ir no antigo estádio de Santa Cruz, lá em Recife, que tem essa grande fama mesmo, o estádio popular, que agora construíram um novo. Espero que não estou dizendo muita besteira. Sim, e já a minha coleção, como já disse, já crescendo, e claro, eu não estou tanto, porque nem estou lá, né, nem tenho oportunidade de ver, mas todas as histórias para ouvir aquele... teve um artigo sobre uma história de filme que eles foram nos anos 70, eu não me lembro qual ano, qual época, jogar no Amazonas ou no Norte. Era um tour, jogar no Norte, e tudo que
podia dar errado, deu errado, com avião, pegaram um barco para Manaus, na volta esse casou, ficou, o outro morreu e tipo só metade do time que voltou e cada coisa que até um roteirista não conseguia inventar tanta história incrível, tanta aventura e ver que essas pessoas vivenciaram isso realmente aconteceu e o que eu às vezes eu vejo, porque todas essas tretas, né, as dificuldades, se sobreviver no final é a maior história para contar e para rir, e isso tem muito aqui no Brasil também. Mas então, isso é a minha história sobre Santa Cruz e eu tenho muito orgulho e eu já estou pensando se tiver a possibilidade finalmente de visitar minha família. Claro que eu vou viajar com a camisa de Santa Cruz. e eu me lembro, ano passado, quando eu voltei de Carnaval de Recife, eu coloquei a camisa de Santa Cruz. Eu era o mais clichê tourist mode possível, camisa de Santa Cruz, comprei o meu bolo de rolo lá no aeroporto, com um tiara de carnaval, cheio de glitter ainda. E eu fiquei, eu não posso ser mais pernambucana que isso.